Simbora estudar! Tabacaria, Fernando Pessoa. Pessoal, a gente fala Fernando Pessoa, né? Porque, claro, é um poema do Fernando Pessoa, só que foi um poema escrito, né, sob o pseudônimo de Álvaro de Campos. Então, é óbvio que eu não vou ficar aqui explicando, né? Você já sabe, né, essa questão dos heterônimos do Pessoa, tá? E o Álvaro de Campos era ali um dos três principais heterônimos do Fernando Pessoa, ao lado de Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Esse poema Tabacaria, né, ele talvez, para mim, na minha opinião, tá? Isso é uma questão de gosto, mas para mim é o principal poema aí, né, como heterônimo de Álvaro de Campos, do Fernando Pessoa, tá? Fernando Pessoa, não preciso nem falar sobre, né? Todo mundo sabe a importância aí do Pessoa. O Álvaro de Campos é um heterônimo do Fernando Pessoa que ele era um engenheiro, né? Um engenheiro naval, então era um cara que estudou bastante, tinha bastante conhecimento. E ele possui, né? Ele tem três fases aí, talvez seja o heterônimo mais completo do Fernando Pessoa, porque ele há mudanças, né? Durante a escrita do Fernando Pessoa durante o tempo. Então, ele passa ali por uma primeira fase, né? Muito decadentista, né? Onde ele expressa ali o tédio, o cansaço, né? Aquela a necessidade do ópio ali, né? De novas sensações, né? Consumo de substâncias, né, de drogas. Tá? Na segunda fase ele vem para uma questão mais modernista, né? Ele se encanta ali com o modernismo, né? Aquela questão do triunfo da máquina, tá? E a questão da civilização, né? Como o mundo está se modernizando. Lembrando, né, que estamos ali no final né, da década de 1900, o que eu estou falando aqui, né, mais ou menos 1920 e 1930, tá? Essas duas décadas aí, principalmente. E ele vem para a terceira fase, que é uma fase muito mais intimista, né, que ele tem um pessimismo ali muito forte, né, uma angústia, né, ele sofre com aquela questão, né, é, de estar fechado em si mesmo. Então, ele traz muito essas temáticas aí, né? A estranheza ali, né? A questão da dor da lucidez, tá? A dor da lucidez que vocês vão ver muito aqui nesse poema Tabacaria. Tabacaria é um poema, então, escrito ali em 1928 e, como eu disse anteriormente, acredito que seja a maior obra aí eu ia falar do Fernando Pessoa, do Álvaro de Campos, tá? Do Álvaro de Campos. Eu falo dos heterônimos e aí na cabeça os outros, né? Mas é do Álvaro de Campos. Então, seguindo aí em frente, agora eu vou falar um pouquinho no geral sobre o poema Tabacaria. Corta. Vá. Tabacaria, então, um poema que tem 167 versos, tá? Estou aqui, né? Essa versão que eu estou aqui, quando eu trabalho poemas, eu gosto de mostrar poema para vocês, né? Que eu tenho aqui, ela não está dividida em estrofes, né? Tem outras em estrofes que acho por aí, mas eles são 167 versos. E corta, vai. Então vamos lá.
tabacaria era algo, né, que no meu tempo de juventude, no meu tempo de infância, praticamente não existia, pelo menos nos lugares onde eu morava. Hoje é muito comum, né, tabacarias por aí. Só que essas tabacarias modernas são bem diferentes, né, das tabacarias lá da época do Pessoa. Então vamos lembrar que nós estamos falando de 100 anos atrás, né, de um século, e um gênio aí escrevendo. E esse poema ele começa, né, da seguinte forma: Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A partir disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Então, observa que lindo isso, né? Ele colocando não sou nada, quer dizer, não é lindo ele não ser nada, mas a forma como ele coloca. E ele coloca já em seguida, nunca serei nada. Não posso, né? Pior ainda, não posso querer ser nada. Só que, a parte disso, embora, né, tudo isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, apesar de eu não ser nada, de eu me sentir um nada, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. E aí nós vamos ao ambiente em que ele está. A gente percebe, né, que esse eu lírico está na casa dele e ele vai falar que janelas do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. Já vou falar aqui, se você quer uma análise rápida, não fica aqui. Vai procurar outra, porque eu vou ler o poema todo, porque é um poema muito importante, e eu vou comentando com vocês, tá? Aqui vai ser dessa forma. Então, vamos lá, retomando. Janelas do meu quarto, tá? O local dele, o local em que ele se encontra. Do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Né? Então, essa coisa, né, de ser apenas mais um ali. Dás para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Então, essa minha janela, a visão que eu estou tendo ali, e quando eu falo eu estou falando do eu lírico, tá? Não é o professor Sid Clay aqui. Então, essas janelas, elas dão ali para uma rua cruzada, né? O mistério de uma rua cruzada constantemente por gente. Pessoas passam ali, né? Mas inacessível para todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Olha que lindo isso, né? Então as coisas vão acontecendo ali, né? Como se fosse um cotidiano, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Então o destino conduz a carroça de tudo que existe, mas pela estrada de nada. Importantíssimo, deixa eu falar antes que eu me esqueça, tá? Percebam, né, que os versos são livres, né? Nós temos aí, não tem uma estrofação, não tem uma métrica, tá? Então a gente tem aí número de sílabas poéticas diferentes, tá? Não há essa preocupação, é modernismo mesmo, tá? E os versos, né, são brancos, não tem rimas, tá? Estou hoje vencido como se soubesse a verdade, estou hoje lúcido como se estivesse para morrer. Observa isso, lúcido como se estivesse para morrer. E eu agora falando eu, Sid Clay, sempre me questionei isso. Eu acho que o momento que nós estamos preparados para morrer é o momento da nossa maior lucidez, é o que eu penso hoje, tá? E não tivesse mais irmandade com as coisas senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada de dentro de minha cabeça, e uma partida apitada de dentro de minha cabeça. Partida do comboio, tá? Da fileira ali de carruagens, tá? E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria, do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Observa aqui esse trecho que eu li. Tá? Então ele vai afirmando que ele está perplexo, né? Como quem pensou e achou e esqueceu. Pensou, achou e esqueceu. Tá? Olha esse sentimento ali, né, do autor, né, esse pessimismo que eu falei anteriormente, e a questão ali
não saber exatamente o que se sabe, o que se sabe é importante, talvez aquele questionamento sobre, né, não é mais feliz quem é ignorante, porque eu penso sobre isso, eu estou pensando o tempo todo. E ele fala que está dividido entre a lealdade que deve à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora. Coisa real por fora. Então, ó, esse fora e dentro é muito importante. Fora e dentro, eu penso como o eu, o que está fora e o que está dentro de mim, o que eu pareço ser e o que eu realmente sou. E a tabacaria, coisa real por fora, mas por dentro, né? Já vamos pensando aí em algumas substâncias que eram vendidas na tabacaria naquela época, né? Esse consumo, né, de entorpecentes era muito comum naquela época, tá? Principalmente entre esses nossos gênios, e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. Sonho como coisa real. Se é sonho, não é real, mas é sonho como coisa real por dentro. É aquele momento ali, né, do que eu consumo. E novamente vem o pessimismo. Falhei em tudo. Sou nada. É isso que ele quer dizer. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pelas janelas das traseiras da casa, fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. Então fui ao campo com grandes propósitos, mas lá só encontrei ervas e árvores. Quando nós vamos ao campo, o que mais poderíamos encontrar? Ervas e árvores. Tá? Então perceba que só ervas e árvores. Grandes propósitos. Você tem que ter um propósito, né? Você criou expectativas demais. Não tinha como ser mais do que isso. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Então, nesse momento, ele se afasta da janela. A janela são os olhos para o mundo. Ele está vendo o mundo lá fora. Ele sai da janela e senta numa cadeira. E já vem, em que hei de pensar? Porque agora eu não estou vendo lá fora. Vou pensar. Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou? Ser o que penso? Mas penso tanta coisa. Então, essas reflexões nossas, né? Ele fazia isso com uma maestria, de uma forma maravilhosa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não podemos, que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu. Então, tirando essa coisa, né, de se achar gênio por pensar, muita gente pensa isso. Eu tinha falado isso já antes, né, sobre essa questão que a gente pensa. E a história não marcará quem sabe nenhum. Marcou você, Fernanda Pessoa. A história deixou você marcado para nós. Mas vamos falar do poema. Nem haverá se não estrume de tantas conquistas futuras. Não haverá se não estrume, merda, de tantas conquistas futuras. E vem o pessimismo. Não creio em mim, né? Não acredito em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Né? Então, colocando essa questão, né, de quem tem tanta certeza é porque é louco. Eu tenho que duvidar das coisas, eu não posso ter certeza, eu tenho que ter dúvidas. Eu que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? E aí ele dá esse benefício da dúvida, né? Sou mais certo ou menos certo? Eu que não tenho certeza de nada. Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão, nesta hora, gênios para si mesmos sonhando, né? Então, mansardas ali fechado, né, na sua casa ali, no seu sótão, né? Sótão, aquela parte da casa que é mansarda. Tá? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas, nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real nem acharão ouvidos de gente? Olha, tá? Então, se fechar, né? Quem se fecha ali naquele mundo, né? Nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. Tá? Se fecha no seu mundo, não sabe o que realmente acontece. O mundo é para quem nasce para o conquistar, para quem vai, né? Para quem vai além, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. É preciso viver, não apenas sonhar.
Só que ele sonha e ele fala isso para nós. Então ele se coloca ali, né, como falando que esse cara ali não é, no mundo para quem quer conquistar e não sonhar, mas ele fala que ele está sonhando. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Então ele coloca aqui dois personagens, né, importantes da história: Cristo, né, não preciso falar nada, e Kant, né, o grande filósofo iluminista Kant. Tá? Mas sou e talvez serei sempre o da mansarda, o que está em casa, né? Está fechado. Pensa nisso como fechado, fechado nele mesmo. Ainda que não more nela, ainda que não more nessa casa. Tá? Serei sempre o que nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. Aqui nós temos, eu preciso comentar isso, né? Ó, a presença da anáfora aqui forte. Serei sempre, serei sempre, serei sempre. E além da anáfora, olha até aqui o que acontece, né? É, a presença da literação aqui. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre só o que esperou. Ó a presença do S. E a partir daqui a presença do P, né? Que lhe abrissem, a partir de agora, ó, a porta ao pé de uma parede sem porta, a porta ao pé de uma parede sem porta, a porta ao pé de uma parede sem porta. E isso, pessoal, dá um movimento, uma rapidez, que é algo, né? Nós estamos vendo aqui algo desse, né, momento do modernismo, né? Essa inspiração no futurismo, essa coisa futurista, a cidade aqui sendo descrita. Então, esse momento aqui do modernismo, a gente tem essa questão da modernidade em si. E cantou a cantiga do infinito numa capoeira, e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Ó, anteriormente ele falou, não crê em mim. Agora ele faz a pergunta, crer em mim? Não. Nem em nada. Ou seja, não há crença em nada. Eu não acredito em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol a sua chava, o vento que me acha o cabelo. Ó, novamente ali a presença, né, desse som. O seu sol a sua chava, o vento que me acha. Ó, né, esse som do sh. E o resto que venha se vier, ou tiver que vir ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama. Conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama. Nossa cabeça. Mas acordamos. Tá? Acordamos, ou seja, né? No nossa cabeça, quer dizer, no sonho, tá? Sonhando. Mas acordamos. E ele é opaco. O mundo é opaco. Levantamos-nos. E ele é alheio. Saímos de casa. E ele é a Terra inteira. Mais o sistema solar e a Via Láctea e o indefinido. Então, olha quantas dúvidas e nenhuma certeza. E esse mundo, né, essa visão pessimista. E agora o poema vai ter uma mudança. Come os chocolates, pequena, come os chocolates. Né? Como se estivesse conversando com uma criança pequena, uma menina. E, né, dando esse conselho, come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Então, pessoal, né, essa questão ali de pensar, de refletir, não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Então, comer é importante. E comer é o alimento e o chocolate é gostoso. Então, às vezes eu me preocupo com tantas reflexões, com tantos pensamentos, mas o mais importante está ali palpável e é simples. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Olha que interessante. Pudesse eu comer chocolate com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso. Eu penso. Eu não estou comendo chocolates, mas eu penso. E ao tirar o papel de prata que é de folha de estanho, deito tudo para o chão como tenho deitado a vida. Deito tudo para o chão como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos. Pórtico partido para o impossível. Pórtico partido para o impossível. Ó a presença do P aqui novamente. Tá?
Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas. Nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, enrolo para o decurso das coisas e fico em casa sem camisa. Ah, isso para mim significa, né, se despir, tirar a camisa, tá? Se abrir, se mostrar. Tu que consolas que não existes e por isso consolas. Ou deusa grega, concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana, possivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovadora e gentilíssima e colorida, ou marquesa de séculos do século XVIII decotada e longínqua, ou cocote célebre do tempo dos nossos pais, ou não sei que moderno, não concebo bem o que. Pessoal, aqui a gente tem, né, a presença de polissíndito, tá? Ó, ou, né? Presença de várias conjunções aí. E a gente vê aqui, né, que ele vai usar, né, essas conjunções alternativas, né? Ou. E antes ele fala, tu que consolas, né? Que não existes e por isso consolas. Então, essa pessoa, né, esse alguém que consolas, ele não existe, né? Ou deusa grega ou patrícia romana, né? Enfim, não existe. Tudo isso, seja o que for que sejas, se pode inspirar que inspire. Meu coração é um balde despejado. Meu coração se esvaziou, tem nada dentro, se despejou, né? Se desfez daquilo que ele tinha ali dentro. Como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. A busca, né, por tudo e se achar o nada, não se encontrar o nada, mas o nada também pode ser o tudo. Tá? Então, é uma filosofia, né? É uma viagem esse poema. E aí, nesse momento em que ele não encontra nada, o que, que ele vai fazer? Ele volta para o cenário inicial do poema, que é a janela. Tá? A janela, ó, ele estava na janela vendo o mundo, ele se senta, ele vai ver o interior dentro dele. Agora ele vai voltar à janela. E o que, que ele vai ver quando ele volta à janela? Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Pensei bastante agora, estou vendo, né, refleti uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, né? Ó, carro presença, né, ali de algo futurista, bastante futurista para a época. Vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, entes vivos vestidos, ó, Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. E isso aqui também tem, tá? Cria-se, né, essa repetição aqui como se fosse sons, né? Vejo as lojas, vejo os passeios, né? Uma rapidez ali, como se fosse às vezes alguns elementos que passam, que significam essa questão modernista para a época. E tudo isso me pesa como uma condenação, como uma condenação ao degredo. Ver tudo aquilo pesa para ele como uma condenação ao degredo, né? Ir para o degredo. E tudo isso é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje, só por não ser eu. Tudo isso que eu fiz valeu a pena. E hoje eu invejo um mendigo, um cara que nada sabe, um cara que vive ali sem pensar muito. Olho a cada um dos adrajos e as chagas e a mentira e penso, talvez nunca vivesse, nem estudasses, nem amasses, nem cresces. E aí ele volta. Será que eu realmente fiz aquilo que eu falei que eu fiz? Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso, né? Então volta aquela filosofia. Agora ali, olhando para o mundo de fora. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto quem corta um rabo. E que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti. E perdi-me. Conheceram alguém que eu não era e eu não desmenti aquilo, né? E eu acabei me perdendo nisso.
Pessoal, toda vez que eu li esse poema, eu penso sobre mim mesmo, e acho que vocês também, ao ouvir, vão pensar sobre mim, sobre vocês, né? Sobre mim, não sobre vocês vão pensar sobre mim, sobre esses questionamentos, tá? Coisas que nós criamos muitas vezes na nossa cabeça, acreditamos ser aquilo, acreditamos, né, que nós somos aquilo, tá? Quando eu falei acreditamos ser aquilo, não, né? Aquilo ser aquilo, de nós sermos aquilo. Que eu até acho que eu tô falando, talvez vocês não estejam me compreendendo, eu também tô dando uma filosofada aqui. Quando eu quis tirar a máscara, né? Que eu não quis tirar a máscara, mostrar quem eu realmente era, estava pegada, cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido, o tempo passou. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário. Não dormi na cama, como um cão tolerado pela gerência, por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime, essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-me como coisa que eu fizesse, e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte. Ó, quem me dera encontrar-me como coisa que eu fizesse. Porém, né, eu tô dizendo aqui, aí eu não ficaria aqui de frente, tabacaria de frente, né, que é algo que eu não fiz. Calcando aos pés a consciência de estar existindo, como um tapete em que um bêbado tropeça. Ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. E vamos chegando ao final do poema. Né? Até agora, nesse poema, sou só eu lírico, estou dizendo aqui do poema, sou só eu lírico, né, o eu lírico, e eu mesmo. Não há outro personagem aqui. Eu vou falando de coisas muito abstratas, embora eu esteja vendo muita coisa, mas estou falando de coisas muito abstratas. E aí entra um outro personagem, o dono da tabacaria. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Chegou à porta e ficou à porta, parou ali. Olho-o com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, eu deixarei os versos. Ele deixará a tabuleta lá da tabacaria, né? Onde ele coloca os produtos ou os preços, sei lá. Eu deixarei os versos, tá? Então pensa nisso. Um deixa algo, todo mundo tem um legado. A certa altura morrerá a tabuleta também, os versos também. Mas nós não vamos ser nada, vamos esquecer de nós. Nós vamos, né, ser esquecidos. Fernando Pessoa, você não foi, falando aqui novamente. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta. Então tudo vai se acabando, pessimismo aqui, e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isso se deu. Então, morre a obra, morre o que fizeram, tá? Morre a língua em que a obra foi escrita e morre o universo, ou seja, tudo chega ao fim, tudo chegará ao fim. Em outros satélites, outros sistemas, qualquer coisa como gente, continuar fazendo coisa como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas, tá? Em outros sistemas, não aqui, em outros mundos, em outras vidas, em outros lugares. Ó, a anáfora aqui novamente. Pessoal, só para ficar claro para vocês, anáfora é quando a gente tem uma repetição. Ó, como tá aqui, sempre, 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 tá? De uma palavra ou expressão. E eu falei ali de polissíndeto, né, anteriormente. Polissíndeto também é repetição, só que é repetição de conjunções, tá? Só para ficar bem claro. Sempre uma coisa de frente da outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre o impossível tão estúpido como o real, sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície, sempre isto ou sempre outra coisa, ou nem sempre uma coisa nem outra. A gente sempre chega à conclusão, a gente não tem certeza de nada. Mas um homem entrou na tabacaria. Então agora chega uma outra pessoa, um homem que entra na tabacaria. E a pergunta óbvia, para comprar tabaco? E a realidade plausível cai de repente em cima de mim. A realidade plausível que está ao alcance de mim cai em cima de mim. Semi-ergo-me enérgico, convencido, humano, neste momento, convencido, humano, homem. E vou tensionar escrever estes versos em que digo o contrário. Aceno um cigarro ao pensar em escrevê-los. É como se aquilo trouxesse a realidade, né? A vida ali. E saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos.
Ó, o que eu falei lá no início, tá? Da tabacaria. A tabacaria me faz libertar. Aquilo que eu fumo ali, né? Que eu consumo, aquela droga que eu consumo, tem essa questão da libertação de pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo no momento sensitivo e competente a libertação de todas as especulações. E a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. A consciência de que a metafísica é uma consciência de estar mal disposto. Então, tudo aquilo, né, do pensamento, né, é uma consequência de eu não estar bem. O cigarro faz isso comigo. Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando, enquanto o destino mo conceder, me mais o, tá? Me conceder isso. Continua ele fumando. Pessoal, aí vem um pensamento, né? Fala que não pensa, mas ele vai pensando, né? Se eu casasse com a filha da lavadeira, talvez fosse feliz. Então, ele tinha saído da janela e aí ele pensa, né? Se eu casasse com a filha da lavadeira, talvez fosse feliz. Se eu levasse uma vida mais simples, se eu não pensasse tanto nessas coisas, né? Isso aqui. Visto isso, levanto-me da cadeira, vou à janela, volto à janela. E aí nós temos ali os 6 últimos versos, tá? Os 6 últimos versos, né, do poema. O homem saiu da tabacaria. Lembra do homem entrando? Saiu, metendo troco na algibeira. Então esse homem sempre vai mexer com ele, né? A presença de alguém ali que vai apenas para comprar cigarro, né? Ou tabaco, enfim. Ah, conheço! É o Esteves sem metafísica. Então o Esteves é aquele cara que ele não está preocupado com isso, como se fosse um cara simples ali. O Esteves é um cara comum, né? Bem diferente dele que fica pensando sobre tudo. O dono da tabacaria chegou à porta. E aí chega o dono da tabacaria à porta. Aquela coisa comum ali, né? Na visão dele. E agora ele está olhando o mundo exterior novamente. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Tá? Um instinto divino. O Esteves voltou-se, né? Voltou-se, virou-se e viu. Acenou-me a Deus. Gritei-lhe, adeus, ó Esteves. Pessoal, e aqui vem a genialidade final do poema. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. Viver a vida. Pensamos demais. Queremos algo mais complexo. Às vezes o simples, né? Então, ali sem ideal, sem esperança, sem esperar muita coisa. Mas aí também tem esse sem esperança, pode ser visto, né, como ali o pessimismo dele. E o poema vai terminar assim. E o dono da tabacaria sorriu. Aquela pessoa simples que só está preocupada em vender ali os seus tabacos. Eu sempre que eu leio, eu estou pensando isso agora. Eu sempre que eu leio esse poema, eu fico pensando muito, 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 muito. Eu tenho certeza que eu deixei muita coisa sem falar para vocês, que numa outra leitura, se eu ler agora, daqui a pouco, se eu botar esse poema e fizer uma nova, né, análise, como eu me propus aqui, eu vou falar coisas diferentes, pessoal. E vocês vão ver coisas diferentes. E se vocês concordam e se vocês discordam, vocês escrevam aí nos comentários, tá? E se você gostou desse vídeo, dá um like aí. Se você gostou desse vídeo, tá? Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, tá? Comenta aí. Bom? Pessoal, então por hoje é isso. Espero que realmente tenham gostado. Tá? E simbora estudar!